let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. Ao meu lado aqui, vereador Paulo Coitim, né? Faz tempo aí que Paulo não vem aqui nessa bancada aí, para a gente conversar aí sobre várias coisas que estão acontecendo e fazer uma avaliação também do mandato aí do Paulo Coitim. Está indo já para o terceiro ano. Terceiro ano aí. Está numa comissão muito importante, né? Na verdade faz parte de todas as comissões, né? O partido ele tem que participar em várias comissões, né? E o Paulo faz parte de várias comissões e também faz parte de uma comissão que eu acho muito importante, é a questão da regularização fundiária, na habitação aí, que está acontecendo em vários locais aí, loteamentos aí em Pelotas. E a gente vai falar também, né, sobre essas comissões que ele faz parte. E lembrando aí também que essa semana aí vai ser renovado a frota dos ônibus, né? A prefeita apresentou lá ali no Mercado Público, ali, são vários, parece que é 13 ônibus, eu não sei, Paulo pode me confirmar, parece que é 13 ônibus agora entregado para o consórcio para que possa renovar a frota, né? O prazo era 10 anos, né? E agora já está começando, já está chegando aí no prazo para renovar as frotas aí, frota de ônibus aí, para atender melhor a população. E uma das coisas que eu quero conversar com o Paulo Coitim, que o transporte ainda está muito lento, as pessoas estão ficando mais de meia hora dentro nas paragens. Eu não sei qual é a providência que deve chegar muita reclamação para vocês em relação do transporte coletivo, mas certa hora já não tem mais ônibus, né? Já não tem mais ônibus para o trabalhador, que muitas vezes tem que gastar numa Uber, num aplicativo aí para poder voltar para casa e pagando mais caro. Boa tarde, Paulo Coutinho. Muito boa tarde, querido amigo Valdir Duarte. Falávamos agora há pouco, há 21 anos, né, nesta cadeira, na condução do programa, uma alegria muito grande estar uma vez contigo, os teus telespectadores da UPACAF e a Comunidade, um canal aberto, né, que é um canal democrático, que abre espaço para que a gente possa comunicar entre os poderes. É importante ter essa comunicação, esse elo, né, que se abre e que oportuniza a todos nós, agentes públicos, políticos ou não, dos poderes constituídos do município, seja executivo, legislativo, até mesmo judiciário. Sempre é muito bom a gente poder falar com a comunidade e tu tem um papel muito importante frente a isso, né? Dar oportunidade para que as pessoas, ou aqueles que são responsáveis por alguns segmentos da sociedade, possam estar se comunicando com a comunidade através da UPACAF e a Comunidade, que é um canal, a TVC, falava com o Paulo e a Cris durante a semana, que abre essa porta, essa janela, né, que é importante para todos nós. A comunicação direta com a comunidade, trazendo a informação do Poder Legislativo, nós que tramitamos e somos vereadores, temos assento na Câmara Municipal, mas temos também diariamente nos comunicados com o Poder Executivo, com as secretarias, com a comunidade que nos procura, até mesmo com o Poder Judiciário. Um assunto que é importante, eu já fiz parte da Secretaria de Habitação, já há um tempo atrás, e uma das coisas que sempre foi discutida a questão da regularização fundiária. Como é que está essa questão da regularização fundiária? Tu que faz parte da comissão e acompanha muito o trabalho também da Secretaria de Habitação, como é que está, Paulo? Me diz as áreas aí que tu tem conhecimento aí que já foi regularizado e que as que vai ser regularizado. Valdir, na condição de vereador, quando nos elegemos e tomamos posse em 1º de janeiro de 2021, vamos para o terceiro ano do mandato, nós somos presidente da Comissão de Habitação e Regulação Fundiária. Uma coisa é certa, nunca se entregou tantos títulos de regulação fundiária como nos tempos atuais. Vou te dar alguns exemplos. Nós entregamos no BGV, bairro Getúlio Vargas, por exemplo,
já está pronto para entrega, 2.500 lotes. Passou por um processo de nomeação de ruas, que é uma peça jurídica que se precisa para ir até o cartório. Ali nós apresentamos e homenageamos, reconhecemos algumas pessoas, algumas personalidades afrodescendentes de Pelotas que muito contribuíram para a história de Pelotas. Posso citar aqui a griot Cirlei Amaro, o ex-vereador e presidente da Câmara, Ademar Ornel, o Ivan, que foi do movimento Os Lanceiros Negros da 26ª região, entre outras personalidades e países africanos que levaram seus nomes para aquela região. Então, são aproximadamente 2.500 lotes. Já entregamos uma boa quantidade disso, falta ainda um pouco mais. Entregamos durante a semana a Bom Jesus, uma parte da Bom Jesus. Entregamos uma parte da Mauá e uma parte da Ceval, que ainda faltava, ainda faltam alguns lotes que precisam se ajustar. Então, estamos entregando, precisa se fazer muito mais. Recentemente, a gente vimos lá no ginásio do Caíque, onde entregamos uma parte do Pestano e do BGV. São muitos lotes que estão sendo entregues. O que nos aborrece um pouquinho, às vezes, e fica um pouco chateado, que é um trabalho que é de campo. A Secretaria precisa ir lá no local, fazer o reconhecimento, fazer a verificação de espaço, medir, mapear, encaminhar para cartório, para a Secretaria, e muitas vezes, quando as pessoas recebem o seu documento para regularizar, acabam não dando andamento ou seguimento nisso. E assim não permite que se possa levar para a escritura no cartório. Então, aqueles que estão nos acompanhando, que possam estar nos assistindo e que tenham a oportunidade de regularizar o seu imóvel, ou faça, não é? Junto com a Secretaria, e leve ao cartório para registro. Porque eu sempre falo, Valdir, o verdadeiro documento de identidade de um cidadão é quando ele tem um documento não apenas de posse, mas que tenha junto consigo e que no cartório a documentação necessária que o torna assim proprietário do seu espaço, onde ele pode com dignidade constituir a sua família. Quando o imóvel é teu, ninguém vai te tirar de lá, só se tu venderes. Se tu colocar um prego, se tu plantar uma laranjeira, um pé de laranja, de vergamoteira, eu estou fazendo aqui, né, suposições, ele vai enriquecer a sua propriedade. Então, quando tu aluga, se tu pregar um prego na parede, quando tu for entregar o imóvel, tu tem que fazer o reparo na parede. Quando o imóvel é teu, tu vai pregar o prego, ele é teu, tu faz o que tu quer. E vai te trazer assim essa ferramenta jurídica importante na construção ou na consolidação da tua família, por exemplo. Quando na perda do pai e da mãe, a família passa a ser herdeira. Não tem risco, ninguém vai te tirar de lá. De posseiro te torna proprietário. Então nós continuamos com essa proposta, né, de avançarmos em áreas que precisam fazer regularização. Aqui próximo ao final da Ceval, da Mauá e da Anchieta, tem área ali que precisa se trabalhar nesse sentido. Tem áreas do Estado que precisam ser encaminhadas do projeto de lei para a Câmara, para que a gente possa fazer os ajustes que se faz necessário para o município receber essas áreas, e não são poucas, é muitas áreas. E já estamos conversando, inclusive, também com a Secretaria de Obras e Habitação do Estado, para que a gente possa avançar. Mas, para isso, precisa ter os entendimentos entre os poderes executivo e legislativo. E todas as vezes que se entrega para a Câmara de Vereadores áreas que precisam fazer desafetação de área pública, por exemplo, para fazer ajustes, nós temos tratado com a mais agilidade possível, porque as pessoas que estão nas suas residências, nos seus terrenos de posse, querem regularizar. E para nós é importante. E para isso que a gente está frente a esta importante comissão, para tratar dessa pauta com seriedade, transparência e agilidade no processo, para que tão logo possa encaminhar os termos e levar a cartório para registro, e assim sendo, tendo as pessoas que estão nos seus terrenos ter a posse de fato, ou seja, ser proprietário do espaço e assim poder constituir a sua família com a mais plena liberdade, digamos assim, do que querem. Por exemplo, fazer uma linha de crédito a um banco, possa procurar uma linha de crédito em uma das agências bancárias de Pelotas e assim fazer as melhorias que se faz necessário nesse espaço. A gente vê sim, e tu falou o certo, as pessoas recebem ali o título, né, que aquela área vai ser dele, mas ele tem que caminhar para o cartório. Mas será que não é a questão financeira, que as pessoas também não têm o dinheiro para... Porque o cartório hoje ele cobra muito alto. Também. Não existe um projeto da Câmara de Vereador ou do governo municipal para bancar e depois cobrar, porque ele cobra o IPTU depois, né? Sim. Então não há uma possibilidade de a prefeitura ter esses recursos para bancar essa parte de cartório? Essas renúncias de tributos, quem tem que nos dizer é o Poder Executivo.
A Câmara não pode apresentar o projeto no sentido de querer que isso aconteça, porque não pode tratar do vício de origem. O Poder Executivo tem que encaminhar para a Câmara, por exemplo, e a gente continua construindo, para que possa ter essas renúncias de tributos. Bom, tendo isso, por exemplo, e tu falas muito bem, muitas vezes a pessoa tem que pagar o carnezinho. Bom, se paga várias vezes, a taxa não é tão alta assim. Agora, para essa isenção acontecer, o município, ou essa linha de crédito, o município tem que encaminhar para o Poder Legislativo esse PL, ou seja, o projeto de lei, para que a gente possa tratar disso com agilidade e votar na casa, para que as pessoas possam acessar essas linhas de isenções. Bom, exatamente o que tu falou, todos nós passamos num processo pandêmico, onde perdemos empregos, perdemos familiares, perdemos recursos, propriamente falando, e que estão na sobrevivência agora, retomando as suas vidas, as suas atividades, mas que ainda não tá ainda tudo justo. Se perdeu muitos empregos. Nós tínhamos ali em torno de 11, 12 milhões no Brasil, hoje é 30 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, e que na sua maioria estão vivendo do baixa renda, estão vivendo voltando o Bolsa Família, com o mínimo, né, de recursos que se tem. Para se fazer tudo isso não é fácil, a gente sabe, e normalmente a composição de uma família da chamada baixa renda, aqueles que estão em vulnerabilidade social, a composição não é apenas 1 ou 2, é o casal mais 3, 4 ou 5 filhos. Então, precisa se pensar essa metodologia, o Poder Executivo precisa tratar disso, nós queremos retomar a questão do Fundo Municipal de Habitação, nós queremos retomar a questão do Conselho, as coisas não são tão fáceis de acontecer, mas tem que acontecer para que as pessoas possam ter acesso a essas linhas de crédito, essas linhas de isenções, e que possam, tão logo, poder estar legalizando os seus espaços. Programa UPACAF e a comunidade é um tema importante. Quando se fala em habitação, se fala, né, a questão da regularização fundiária. Isso é inclusão social, né, Valdir? É uma inclusão social, e a gente vê uma das coisas que eu acho que o governo federal e os municípios têm feito muitos condomínios, né? Minha Casa Minha Vida. E vários locais foram construídos. Mas também a gente vê que também muitos condomínios hoje estão sem lei, né? As pessoas estão inseguras dentro do local. Tem alguns condomínios aí que muitas vezes alguns maus elementos pressionam e tiram das pessoas da sua residência. Qual é a providência que a Secretaria de Habitação tem feito em relação a isso? A gente sabe que as pessoas são obrigadas muitas vezes a saírem do local e eles ocupam esse espaço. Como é que tá? Qual é a providência que está sendo feita, assim, que tu tem o conhecimento? Porque geralmente tu é o vereador, mas tu, né, tem mais contato com a Secretaria, se existe uma providência aí em relação aí nessa questão dos fatos que têm acontecido, que chega muito para nós da UPACAF, essas denúncias. Só que a gente não tem poder de polícia, quem pode fazer esse encaminhamento é a própria Secretaria, né, através da Polícia Militar, a Guarda Municipal, para investigar esses fatos que estão acontecendo. Não sei se chega essa demanda para ti também, Paulo. Sim, na verdade a Secretaria tem feito um esforço, uma força-tarefa para tentar identificar onde tem os problemas pontualmente acontecendo. Normalmente as pessoas falam, não é? Algumas fazem a denúncia, outras não. Isso passa por uma função também, Secretaria de Habitação e Ministério Público. Identificar onde estão os problemas pontuais e se existem de fato. Não é justo que alguém compre o seu apartamento e que tenha que sair, não é? Meio que a força, digamos assim, porque alguém quer adentrar a sua casa. Então a Secretaria tem feito monitoramento, através de um trabalho das meninas que trabalham na questão social, pontualmente identificado, se encaminha ao Ministério Público, faz apuração, registro policial, e se for o caso, tiver que ser retirado, eles vão ser retirados. Como eu falei, as pessoas que compram, o que acessam uma linha de crédito para comprar seu apartamento, a sua casa, eles estão apostando num espaço que possa constituir com liberdade, né, com segurança suas famílias. E que nem sempre é assim, a gente sabe disso. Tem dificuldades, tem problemas e tal. Quando tu fala no aumento de número de casas e apartamentos que estão sendo construídos, e que não é pelo baixa renda, o que o governo apresentou agora, o Minha Casa Minha Vida, que foi retomado agora, e tu participaste lá atrás da época do Eldorado, sim, entre outros, que era o chamado baixa renda, que se pagava uma taxa mínima ali, né? Era um outro modal que vai retornar agora no novo governo que por hora se apresentou através da política pública do governo Lula.
A política anterior, era a minha Casa Verde e Amarela, era de uma faixa um pouco mais expressiva na questão de pagar, de 1,5 salário a 2 e tal. Com o retorno do baixa renda, nós esperamos que isso aumente o número de construções novamente. Ou seja, as pessoas precisam. O déficit habitacional hoje em Pelotas é mais de 20 mil famílias que precisam de uma casa. E aí, quase 30 mil pessoas que precisam de reformar algumas casas. Então, essa política pública, que por hora parece que vai novamente ser reapresentada pelo governo federal em parceria com as prefeituras, elas são fundamental para que se possa constituir novamente em Pelotas essas linhas de crédito, ou seja, essas casas que vão ser construídas em Pelotas, que ainda não tem nada definido. O governo federal apenas apresentou o projeto. Ainda não sabe quais são as áreas, quais são os critérios, e acredito que um deles será o chamado baixa renda, cadastro na Secretaria Municipal de Assistência Social, para que as pessoas possam acessar. O Residencial Eldorado, por exemplo, quando foi construído e entregue, eram 400 casas. Se tu procurares lá hoje, das 400, eu aposto que nem 50% dos mesmos moradores originais. A sua maioria já vendeu, já negociou, foi para o outro lado, procurou melhorar, outros venderam por vender, enfim. Mas o que a gente quer buscar agora é identificar, através desse novo projeto, junto com a Secretaria Municipal de Habitação, aquelas pessoas que realmente precisam, né? Que realmente sejam identificadas, consolidadas na sua classificação, que precisam realmente de uma moradia. Porque a gente sabe que teve famílias que tinham carrões, que tinham outras casas, né? E que não sabe de que maneira que foi feito. Foram entregues, na época, algumas casas para pessoas que não precisavam, outros mantiveram as suas casas que foram e estavam sendo adquiridas, fechadas. Agora, essas casas são feitas para quem precisa realmente. E tem muitas pessoas que nos procuram no dia a dia que precisam de uma moradia para constituir, para consolidar, junto com a sua família, um futuro melhor. É o que esperamos e é assim que a gente procura entender e acreditar que vai acontecer através da Secretaria Municipal de Habitação e Regulação Fundiária. Uma das coisas que a gente vê, Paulo, e também chega para a gente, montar um condomínio, os apartamentos com condomínio fechado, onde tu tem que pagar o condomínio. E as pessoas muitas vezes não têm o que comer. Estão morando lá porque precisam de um teto, não tem como pagar um condomínio. Inicia com um porteiro cuidando, que é uma empresa que é contratada muitas vezes pela imobiliária, né? E acabam abandonando porque as pessoas que moram naquele condomínio não têm condições de pagar. Isso aí não poderia fazer um projeto sem condomínio? Um projeto aberto não precisava ser fechado. Então, gostaria que tu nos falasse aí, como é que está essa situação daquelas pessoas que estão morando e não têm condições, aqui a maioria, a gente vê lá no Aragano ali, alguns apartamentos, a Minha Casa Minha Vida, que hoje nem porteiro mais tem, porque não tem condições, né, de manter a empresa que administrava ali o condomínio ali condomínio daquela região ali. Tu dá um exemplo, Aragano, mas tem outros, o Buenos Aires, tem Buenos Aires, lá no final da Fernando Osório. Na verdade é o seguinte, esses residenciais são uma convivência coletiva, não é? E que precisa ter uma manutenção. Como tu falasse, porteiro, praça, lâmpada, porque quando é constituído um condomínio, ele passa a não apenas ser mais um espaço de moradia privada de um único dono. Ele é um coletivo, mas que tem ali entre seus moradores uma moradia privada. Então, os recursos, essa taxa do condomínio ela não é tão alta, mas pesa no orçamento das famílias. Até hoje, ainda não tivemos nenhuma linha de crédito que a gente saiba que possa suprir essa necessidade. Tem que ter um mínimo de organização, claro que tem que ter. Eu me lembro que lá no Residencial Buenos Aires, por exemplo, tinha, não sei se ainda tem, mas tinha um porteiro, tinha uma empresa que administrava ali, e que o índice de pessoas que estavam inadimplentes era muito grande. Não tinha como se manter, não é? Mas que precisa de manutenção, tem que pintar o apartamento, tem que trocar a caixa d'água, não é? Isso faz parte do regramento, que não é apenas desses residenciais que vem para o governo federal. Isso
acontece no condomínio que eu moro, por exemplo. Claro que não é Minha Casa Minha Vida, lógico, né? É um particular. A gente, e não é barato, e tenta se manter em dia. Se nós que temos um pouco melhor de recursos está difícil, imagina para quem não tem praticamente nada e que vive aí do Bolsa Família, por exemplo. Então, nós temos conversado com a Secretaria, a gente sabe das necessidades, das dificuldades, tentar entender o que realmente está acontecendo. Acho que poderia o governo federal apresentar um modal, um programa que pudesse, não digo que isentar, mas daqui a pouquinho linha de crédito, uma forma que pudesse suprir essa necessidade que as pessoas têm de manter em dia essas taxas. Porque, infelizmente, o sistema que a gente tem a nível de Brasil, as taxas são elevadas praticamente em tudo que se tem, né? A carga tributária é muito pesada. E para se manter tudo em dia, infelizmente, quem banca, quem paga, é a comunidade que está lá na ponta, que reside nesses locais, né? Dá exemplo assim, falasse Eldorado. Tem os municipários, né? Tem alguns condomínios que fizeram aí, tem outros bairros aí que é aberto. Não existe a cobrança de condomínio. Porque aí o poder público assume, porque tem a música ruas calçadas, quem dá manutenção é o governo. Quando queimou uma lâmpada, quem dá a manutenção é o governo. Então não seria ideal fazer já condomínio assim, aberto, para que a população não teria, vai pagar a luz, vai pagar a água, vai pagar esses impostos, vai pagar o IPTU, mas não teria essa preocupação do condomínio, né, do condomínio, no caso. Os chamados verticais e horizontais, né? Sim. Os horizontais é aquilo que tem no Eldorado hoje. É diferente, são casas com garagem, que é diferente. Quando tu faz horizontal, o que é o condomínio, os edifícios... Aliás, essa é uma discussão que a gente já fez na Câmara e que não é muito fácil de a gente compreender. Por exemplo, o Valdir é um empresário da construção civil. Ele vai lá no Dunas e constrói torres de edifício, que leva para lá mais 1.000 moradias. Bom, o cara vai morar lá. Só que as ruas e o entorno desse residencial não teve a preocupação. Está morando mais 1.000 famílias, com a composição de 4 pessoas por família. Mais 4.000 pessoas vão residir nessa localidade. No mínimo mais 800 a 900 carros que vão andar no dia a dia. A infraestrutura, o entorno, não estava preparada para isso, por exemplo. E aí, qual foi a contrapartida que esse cidadão proprietário da empresa fez com o município? Essa é uma outra discussão. Inclusive, meu colega, o Promove, Michel, cobra muito isso. Não foi feita uma ampliação da escola, não foi feita uma nova pavimentação em torno. Então, essa discussão é importante que se faça, Valdir, para as futuras construções, e estamos atentos nisso, porque precisa fazer melhorias, porque não vai... Tu imagina se tu morava numa rua que passava, sei lá, 100 carros por dia. Vai triplicar o número de carros durante o dia. Então, a vida útil destas ruas, né, não vai aguentar, não tem como. O movimento mais que triplicou. Tu imagina, de um dia para o outro mudou tudo. O número de crianças que vão precisar de escola, as ruas ao entorno não vai aguentar o número de carros que vão passar no dia a dia, o transformador da luz não vai aguentar o tamanho da quantidade de novos consumidores. A água, por exemplo, a gente viu agora um exemplo, a água com os novos residenciais que está tendo para o lado da praia. A água não está chegando mais no Barro Duro como chegava antes. Sem falar na Z3 lá na ponta, pior ainda. A água está sendo conduzida por caminhões que foram contratados para suprir a necessidade nas caixas d'água. Eles andam 24 horas, os caminhões levando água para as caixas d'água ali da subestação do Barro Duro. Parece que agora, com a construção da transposição da água, que o Sanep parece que agora não está longe de concluir, de junho, julho, agosto, setembro, por ali, já começa a entrar em operação esse novo sistema de chegada de água até as unidades consumidoras da nossa cidade. A obra já está prestes a concluir, mas um acréscimo de 50% da totalidade da água que chega hoje vai ser inserida na rede. Em torno de 500 litros por segundo estarão chegando em nossas residências. Parece que é, então, essa preocupação que a gente tem hoje. A barragem hoje, nesse sábado, aqui em Pelotas, ela está mais de 3 metros abaixo do nível normal. Isso aconteceu quando teve aquela estiagem enorme,
há uns 2 anos atrás, tu lembra disso? Sim. Chegou a 3,5 metros, 3,80 metros a barragem, mas isso já era em junho. Nós estamos no final de março, iniciando abril, e já está a 3 metros. Se não vier chuvas regulares, e chover um pouco essa semana, mas não o suficiente para aumentar praticamente nada, mais para as plantas e jardins, nós vamos ter problema de água logo aí na frente. Eu falava essa semana na Câmara que sejamos beija-flor. Nós precisamos aprender a conviver, precisamos sobreviver com o mínimo de água, porque senão nós vamos ter um problema muito sério logo aí na frente de água. Mas, com a transposição, parece que as coisas agora tendem a melhorar. Esperamos que esse novo sistema possa tão logo entrar em operação. Essa obra está sendo concluída, inclusive em frente à SMED, na Praça 20 de Setembro, próximo ao IFSUL. O pessoal está concluindo a obra e que essa água que está sendo conduzida para Pelotas através dessa obra, que demorou um bom período para se terminar, parece que agora está chegando a finalização dela. Então, os reservatórios da cidade vão ter um acréscimo de 500 litros por segundo na rede de água, e o SANEP vai poder fornecer essa água para as comunidades mais longe, por exemplo, Z3, Laranjal, Barro Duro, e assim suprindo a necessidade que a gente tem de água inserida na nossa rede, pela unidade de tratamento que nos fornece, que é o SANEP. Uma das que falasse em SANEP, chega muita reclamação para nós sobre a taxa, né, que é cobrado do esgoto, e é altíssimo. E o que tu tem, assim, que tu tem essas informações aí, porque a população está reclamando que a taxa está vindo muito alto, que eles gastam muito só em taxa, e o consumo não é tão alto assim como as taxas que aumentou muito. Pena que eu não te trouxe aqui, Valdir, eu ainda não tive acesso a um novo projeto, que não é um projeto do governo municipal, é um projeto que vem a nível federal. Eu não tenho mais os dados para te fornecer, que é o chamado marco regulatório, que tem a obrigação dos municípios, vão ter que fazer a questão das redes de saneamento. As valetas céu aberto não vão poder mais ter em 10 anos. Essa é uma preocupação. A gente vai apreciar isso na Câmara, ver de que maneira isso será conduzido pelo governo, porque em algumas questões, em algumas localidades, poderá ter acréscimo, inclusive, nessas questões de cobrança, porque o município vai ter que investir pesado para cumprir a legislação. O que é o pesado? O pesado é na canalização desses esgotos, no tratamento da água. Então, as perspectivas nos próximos tempos não são das melhores. Como tu falaste, as pessoas diariamente querem saber por que tanto acréscimo, né? O que foi votado lá atrás em outra legislatura, a mim não compete aqui discutir, porque eu não tive essa discussão de mérito, não participei desse processo. Mas foi votado, né, essa carga tributária maior. O SANEP, nas últimas reuniões que tivemos com a diretora, ela nos dizia que estão tentando, a cada dia que passa, investir mais na questão de água. E é verdade no sentido dessa transposição, um exemplo. Mas precisa se melhorar mais. A gente sabe que as pessoas pagam uma taxa alta. Não se paga tanto por água, Valdir. Tu já viste isso, né? O que se paga mais é a questão da taxa do esgoto. E tem áreas aí que as pessoas estão cobrando, porque o recolhimento do lixo não é o que desejam, né? O esgoto está sendo céu aberto, e a cobrança vem e as pessoas têm que pagar, ou se não pagar, acabam cortando o fornecimento de água para as pessoas. Então, esse marco regulatório, a gente vai esperar que esse projeto chegue na Câmara, será encaminhado pela Prefeitura, para que a gente possa poder avaliar e com muita transparência e tranquilidade ver o que pacote é esse que vai chegar e de que maneira a gente vai encaminhar isso ao plenário do Poder Legislativo. Uma das coisas também que é muito debatido na Câmara é a questão da Lotopel. A saúde é um grande problema em todo o país, não é só Pelotas. As pessoas falam de Pelotas. Tem alguns postos de saúde, nem médico mais tem. Agora, essa semana, Sítio Floresta só estava atendendo a enfermeira, porque não tinha mais médico lá. Informação que não tinha mais médico para atender, até porque vão se aposentando, e aí não há contratação de médico. Mas o governo federal, semana passada, já anunciou mais médico. Vai o retorno da contratação de mais médico para várias cidades do país, e que funcionava bem. Trazia aí os cubanos, né, e era atendido muito bem aí, né. Claro que existe uma resistência daqueles que se formaram, mas na verdade a situação das pessoas, quando há uma oferta para a contratação de médicos, os salários são baixos.
E muitas vezes as pessoas não vão lá à procura desse contrato aí para poder atender nos postos de saúde. Eu acho que Pelotas se forma muito médico, se forma muito advogado. Não haveria uma forma de fazer com aqueles estudantes que estão aqui prestassem, pelo menos antes de voltar para a sua cidade para prestar serviço por um tempo na própria cidade que ele se formou? Valdir, essa é uma fala que eu já fiz na tribuna, por exemplo. O que eu entendo? O filho do Valdir vem lá de Serafina Correia, faz Universidade Federal aqui. O governo federal paga. Quem paga é nós, com os tributos que pagamos. E não fica nada de contrapartida para a saúde. O cara vai embora, abre um consultório em sua cidade, recebe seu dinheiro em dia, cada consulta, vamos colocar em média 250, 300 reais, e aquilo que nós pagamos, que o Estado, que a União pagou, não fica nenhuma contrapartida. E eu defendo isso. O aluno saiu pronto da universidade. No mínimo 2 anos ele tinha que prestar serviço para o SUS. Pode ter seu consultório, mas tem uma carga horária que ele teria que pagar o seu curso em serviço para a comunidade. É justo? É justo, porque quem está bancando? O professor da universidade. Quem está bancando os seus ensinos é a União. E quem paga a União é a carga tributária que pagamos caríssimas no país. Essa é a verdade. Tu falaste mais médicos, que funcionavam muito bem. O novo projeto do governo federal, que ele apresentou, prioritariamente são médicos novos que estão saindo da formação. Ou seja, que sejam brasileiros. Claro, se não consegue todos ou todo para suprir a necessidade dos municípios, vai ter que se buscar em outros países. Nós temos formação aqui na Argentina, nós temos os médicos cubanos, não é, que são os fornecedores de médicos para o mundo, mas nós precisamos que as pessoas sejam atendidas. E é verdade, todos os dias nós temos reclamações. Fechou o postinho da Guabiroba que faltou médico, Navegante está faltando médico. A UPA, por exemplo, que tem uma capacidade de 200 atendimentos por dia, a UPA ali da Ferreira Viana, está atendendo em média 350 pessoas. Capacidade aumentou, a demanda aumentou e a capacidade não aumentou de médicos, não aumentaram os médicos. Tem pessoas que ficam 3 horas e meia, 4 horas na fila, aguardando por um atendimento, né? Na verdade, o que é a UPA? A UPA é uma unidade de pronto atendimento, é aquilo que tu precisa na hora ali. Então, Valdir, e nós na Câmara Municipal de Vereadores, inclusive, já aprovamos um projeto para aumentar a hora de atividade do médico aqui em Pelotas, que era em torno de R$80, passamos para em torno de R$110 a R$120 a hora de atividade. Mas ainda a gente não consegue atrair o médico, porque o cara vai para a sua cidade, eu tenho seu consultório aqui em Pelotas, R$250, R$300, dependendo da especialidade que é muito mais atrativo ele ficar no seu consultório, atendendo a comunidade, recebendo em dia, na hora, do que tu for esperar por pagamento pelo SUS, por exemplo. Não é atrativo. Então, as pessoas acabam indo, os médicos formados, tendo seus consultórios, voltando para as suas cidades. A Lotopel, que a gente vem construindo, inclusive com o Conselho, vemos conversando, a Lotopel foi um dos projetos que a gente apresentou de proposta para o governo que ele pudesse enviar para o Poder Legislativo, agora vai tramitar novamente já a partir dessa semana, novamente a gente possa aprovar, e eu sempre falo, esse investimento da Lotopel tem que ser investido lá na saúde da base, lá onde se precisa. Na primária. Na primária, porque é lá que está a necessidade. As pessoas precisam ir lá, o médico no postinho, o enfermeiro no postinho, né? Porque não pode ser diferente disso. Você não pode arrecadar dos 100% e encaminhar para os hospitais privados, por exemplo. Essa é uma discussão que a gente já teve há algum tempo na Câmara e vem discutindo, que a porcentagem, o bolo, a fatia maior, tem que ser para a saúde primária, para quem tanto precisa, quem está agonizando na ponta. É para essas pessoas que os valores arrecadados com essa loteria possam ser investidos, lá na base. Programa UPA Café Comunidade, lembrando aí que a gente teve aí a conferência de saúde, né, que foi um sucesso, beirando aí 200 pessoas que participaram da conferência. Claro que teria que ser mais, né? Faltou, acho, um empenho maior até, né? Porque o usuário, ele vai para a rede social e reclama de tudo, mas na hora que tem que ir lá reivindicar, lançar proposta, defender propostas para a saúde, não comparece. Mas tirou 14 delegados de usuário,
7 trabalhadores e gestores também 7, para representar na conferência estadual. Uma das coisas que aconteceu, importante para Pelotas, que o presidente nacional do Conselho esteve em Pelotas. Esteve em Pelotas, participou da conferência, foi importante os debates, a valorização de Pelotas. Depois que aconteceu essa conferência, o presidente nacional participou dessa atividade aí do Mais Médico. Mas a gente já vinha conversando, tanto é que o programa da UPACAF na semana passada, se o Paulo acompanhou, nós fizemos uma entrevista com o presidente nacional do Conselho da Saúde. Ele é de Rosário, ele é gaúcho, tá? É da FEGABEC, a Federação Nova de Associações de Bairro do Rio Grande do Sul, aonde eu vou estar participando aí do congresso. Provavelmente eu vou participar da direção também dessa federação importante aí, que vem fazendo um trabalho. Independente de sigla partidário, que a gente sabe que no movimento comunitário cada um tem sua agremiação partidária, isso é o natural, e que a gente tenta aglutinar o máximo de gente defendendo uma causa que é o movimento comunitário. E foi importante a presença aí do Fernando Pigato, que é o presidente nacional do Conselho, e aí a gente viu aí o discurso dele aí, né? Porque é uma coisa que ele vem levantando essa bandeira, e ele é conhecido mundial, porque ele viaja para todo mundo aí, né? Para defender a questão a defesa do SUS aqui no Rio Grande, no Brasil inteiro, né? Que o SUS hoje paga tão pouco. Tu vai fazer um exame em alguns laboratórios, eu precisei de fazer alguns exames, não tem 100% alguns laboratórios. Tu vai ali, acredita que todos os exames tu não vai pagar, mas o laboratório te cobra 1, 2, 3 exames de cada. Temos laboratórios que tu vai e tu consegue todos os exames de graça. Tem laboratórios que os mesmos exames cobram da população. Não existe aí, eu sei que existe uma comissão. A comissão essa não tá investigando isso. E tem laboratório em Pelotas que tu vai num laboratório, os mesmos exames tu não paga. Em outro laboratório, alguns exames, alguns eles te cobram. E não se sabe que ele está recebendo também do SUS. Ele cobrou do cidadão e também está recebendo do SUS. Recebe em 2 pontas. Em 2 pontas. E o prontuário que é encaminhado para te fazer o exame, fica com um laboratório. Eles não te devolvem aquilo ali. Então eles recebem 2 vezes. Eles cobrou do cidadão e recebeu do SUS também. Claro que o valor é baixinho, mas recebeu 2 vezes. Isso está acontecendo em Pelotas. A Câmara não estava investigando isso? A Comissão de Saúde, Valdir, ela é composta por representantes dos partidos. E a gente tem praticamente quinzenal, e às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, recebido a secretária da Saúde, Roberta, lá na secretaria. Inclusive o Conselho acompanha em alguns momentos, a gente tem acompanhado, tem discutido isso também. E muitas coisas não chegam, as denúncias conforme chegam, né? Chega muito, alguém imaginou e tal. Essas denúncias pela ouvidoria seriam importantes que chegassem. Quando a pessoa identificar esse tipo de problema, faça a denúncia na ouvidoria da casa, para que a gente possa agir com mais legitimidade ou legalidade nesse processo. Eu não posso acusar ninguém sem ter uma prova, porque daqui a um pouquinho vai virar contra mim. Então, Valdir, essas questões a gente já sabe que está acontecendo, que supostamente esteja acontecendo. Normalmente as pessoas, não sei se por medo ou por... não se sabe, acabam não fazendo a denúncia, mas o que tu falas não é de agora também, né? Já vem de algum tempo que essas coisas, essas denúncias vêm acontecendo, as pessoas falam. E que é muito triste isso, né? As pessoas, os laboratórios, né, no momento de fragilidade das pessoas, no momento de dificuldade, acabam às vezes assinando alguns documentos sem saber nem o que estão assinando, dando a legalidade para esses laboratórios ou para essas agências poderem cobrar mais uma vez. E isso é corrupção,
como já teve aquela vez das próteses, lembra quando acabavam Sim. cortando perna, cortando braço, sem que existisse a necessidade de se implantar ali uma perna ou um braço mecânico. É muito triste, isso nos entristece cada vez mais, quando a gente quer imaginar que as coisas possam estar alinhadas, que não existe corrupção, ou que nesses setores, ou seja, da saúde, da educação, esteja acontecendo isso ainda, porque isso é uma máfia, né, que opera nesse sentido. Então, aqui fica até um alerta, aquelas pessoas que souberem qualquer suposta, o que possa imaginar, vão averiguar, façam a denúncia, procurem a nossa ouvidoria da Câmara, encaminhem um documento até a Comissão de Saúde para que a gente possa avaliar e fazer a verificação desta denúncia, porque é importante. Se isso existir, a pessoa que fizer isso tem que responder criminalmente, porque trata com vidas humanas, né? Quando está tirando do SUS, está um processo de corrupção ao sistema SUS. Aliás, o sistema SUS é um dos melhores sistemas do mundo, as pessoas podem não acreditar. Ela que fez a vacinação a pleno agora na questão do Covid, o SUS é que a entrada do SUS, por exemplo, quando a gente vai no PS, faz uma consulta, é o que se abre a porta no atendimento e que o governo possa, sim, estar suprindo ou pagando esses recursos para que a gente possa ter um atendimento mais digno possível, que as pessoas são merecedoras. No conselho já chegou aí, né? No caso, eu precisei disso. Eu fiz. E paguei, se eu fizesse particular, daria R$140. Eu paguei 63 num laboratório. Paguei 63 que os outros foram de graça dos exames. Mas de graça não, porque eu assinei o prontuário. No momento que tu assinou o prontuário, tu está pagando todos os exames ali. As pessoas não estão se dando por conta. Quando tu assinou o prontuário, eles não te devolveram, que eles podem ficar com a cópia, mas tem que te devolver. No momento que tu assinou, tu está declarando que tu está fazendo os exames de graça. Então a população tem que se antenar nisso. Essa cópia faz a denúncia. Isso aí, essa cópia tu já comprova aí, porque tu assina. Quando tu vai fazer o exame, ele te chamou atendimento pelo SUS. Tu entregou para ali, eles dizem, olha, tá, esse aqui tu faz, esse aqui tu faz, é gratuito. Esse aqui nós não temos e é cobrado. Então aí eles vão te cobrar tantos. Aí deu 63 no caso. No caso que eu fiz. 63 pila. Assinei o prontuário e eu assinei que todos aqueles que eu estou fazendo ali é gratuito, Isso. É pelo SUS. Então, quer dizer, o SUS está pagando, o cidadão está pagando e o laboratório deixa bem claro para ti. Tu pode pagar na hora, tu vai fazer amanhã, tu vai fazer o exame. Tu paga na hora. Essa a diferença, que é pelos exames que tu vai fazer que o SUS não está cobrindo. Tu pagou. E todos que eu acompanhei no dia que eu fui fazer pelo SUS, todos a pessoa que estava atendente dizia assim, olha, esse exame a senhora tem que pagar, esse aqui a senhora tem que pagar, e esse aqui a senhora não paga. X que a senhora tem que pagar, a senhora paga na hora. Então, quer dizer, obriga a pessoa a pagar. Se a pessoa não tem, faz só os que são pelo SUS. E aí, como é que fica? Eu acho que não existe esse olhar para o cidadão, obriga o cidadão a pagar. E se ele não tem na hora, ele só faz o gratuito, mas aí, mas aí não fica todos os exames realizados? Não fica, tu vai ter que fazer em outro laboratório. Então, quer dizer, a situação é complicada. Então, as pessoas... E no momento que tu assinou o prontuário, tu está pagando todos. Quando tu assina o prontuário, tu dá liquidação. É que nem liquidar um título. Sim. Aí ele vai inserir lá, vai cobrar da União, vai cobrar pelo SUS. Sim. Isso aí eu acho que gostaria de até que tu encaminhasse também para a comissão. Será encaminhado à Comissão de Saúde. Que houvesse uma investigação aí, porque tem laboratórios que estão fazendo isso. E acho que está fazendo certo. Mas eles não devolvem o prontuário. Aquele prontuário tu assinou, tu está pagando todos aqueles exames. Se atendeu ou não atendeu, tu está pagando. Mas, na verdade, o SUS está pagando. Sim. E é dinheiro nosso. Então Essa carga tributária que a gente paga no Brasil, ela é utilizada para que o governo possa fazer as políticas públicas. Saúde, educação. Quando faz ou paga duas vezes, Valdir, nós, contribuintes, pagamos duas vezes, nós somos lesados, né?
Porque tu paga para a União em carga tributária, e aí tu vai fazer um atendimento, tem que pagar de novo, ou tu quase que fica obrigado a fazer, porque tu precisa fazer os exames, tu precisa de resultados. Tu te obriga a pagar, ou tu faz, ou tu não faz. Se tu não faz, não tem atendimento, não tem tratamento, e muitas vezes acaba ainda óbito. Né? Isso acontece aí, e essa questão aí eu acho que é muito, muito importante a Câmara, né, investigar esses laboratórios, porque tem um laboratório que tu vai lá e faz todos os exames de graça. Tem laboratório que faz de um dia para o outro, mas te cobra 3, 4 exames ali e recebe também pelo SUS. Então, eu gostaria que ia ter um encaminhamento aí para o vereador, né, levar essa discussão aí para a Comissão da Saúde, que é importante. Para nós já chegou e eu sou a prova viva. Né? Eu fiz e tive que pagar e assinei até para comprovar que realmente aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer cidadão. E eu faço parte do Conselho da Saúde e também do setor de fiscalização, e isso aconteceu num laboratório que eu fiz. Não vou citar porque eu também não quero complicar o laboratório. Agora que vamos tentar ver aí com a secretaria para ver se por que estão cobrando os mesmos exames que outro laboratório faz de graça e aquele tu tá pagando. Por quê? Porque essa diferença que um não cobra, não paga, e o outro tem que pagar alguns exames que é os mesmos exames. Ah, não, mas aí nós temos equipamento melhor que a gente pode fazer. Mas no momento que entregou para ali, o SUS também pagou. Com certeza. Mas é isso aí, Paulo, né? A gente falou em regulação fundiária, falamos sobre a questão do transporte coletivo, que a gente iniciou ali, mas aí a gente não aprofundou. Essa questão da falta de ônibus em horários da noite, que é o mais importante. Eu te dar exemplo aí. Quando tu tem que viajar, tu vai ter que pegar um ônibus para ir pegar um ônibus das 5 horas da manhã na rodoviária para Porto Alegre. Tu não consegue um transporte antes. Eu mesmo tive que fazer essa consulta. Precisava, porque agora o SUS tu tem que pegar ficha. E os laboratórios estão só entregando 5 fichas. E se tu não sair cedo de casa, tu não consegue 5 fichas para poder fazer o exame. Eu saí 4h30 para ver se pegava ônibus às 5. Na Santa Terezinha que eu moro. Eu fui conseguir ônibus 6 horas da manhã. 2 horas esperando na paragem. 6 horas saiu o primeiro ônibus. É desumano. Então, se já chegou essa denúncia, eu estou... Nós tivemos, inclusive, Valdir, e não foi apenas denúncia, foi uma constatação, problema de ônibus, porque durante o Carnaval agora aconteceu alguns eventos de Carnaval. E o que acontecia? Começava mais cedo e até mais tarde, e as pessoas migravam de um bairro para outro. Quando terminava o evento, lá 11 e pouca da noite, 11 horas, não tinha mais como retornar para o centro. Isso aconteceu na praia, por exemplo. Sim. Então, com esses novos carros que estão chegando através do consórcio, junto ao Poder Executivo, os ônibus novos, que vão chegar em torno de 13 carros, nós esperamos que sejam implementadas essas linhas. Porque antes tinha desculpa da pandemia. Bom, a pandemia está passando, o comércio e as atividades estão retornando a pleno, né? As faculdades já retornaram, está todo mundo retornando às escolas. É automático que o aumento de pessoas que vão andar no dia a dia na cidade vai aumentar. Se tu fores de manhã cedo ou à tardinha na Floriano, por exemplo, com Deodoro ou com Osório, tu vai ver que o número de pessoas que estão se locomovendo e necessitando de ônibus é muito maior do que tínhamos durante a pandemia. Eu já falei e fiz essa fala na Secretaria Municipal de Transporte para que essas linhas possam ser implementadas. Inclusive, o espaço entre uma e outra. Tem linhas que precisam ser reforçadas, que o horário tem que mudar. Como tu falaste, de manhã cedo está começando muito tarde o transporte coletivo a transitar na cidade, e à noite parando muito cedo. Então, essa é uma das pautas que a gente quer, de novo, discutir com o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, com o consórcio municipal, porque não é mais justo. Durante a pandemia, inclusive, a Prefeitura colocou recursos para subsidiar a questão do transporte coletivo. Depois votamos um projeto de lei que precisava que tivesse tudo juridicamente constituído para que o governo federal pudesse mandar recursos para se manter o transporte coletivo a pleno funcionando.
Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos discutir isso com o governo do município, ver as alternativas que possa se fazer, de que maneira a gente possa melhorar. Durante agora, por exemplo, nós recebemos denúncia que durante os dias de 40 e tantos graus aí, tinha ônibus que não tinha ar, que não tinha cortina, que ficavam quase que umas encerras de ferro dentro do ônibus, com calores imensos, e as pessoas andando desta maneira. O transporte coletivo precisa voltar a pleno, o transporte coletivo precisa ser melhorado, mesmo a gente sabendo que muitas pessoas acabam optando por seu carro próprio, ou os aplicativos, mas já tem pessoas se locomovendo e que, com um aumento de centenas de milhares de pessoas, precisa se ampliar essas linhas de ônibus. A comunidade paga, mas quer o retorno disso. Precisa de carros novos, estão chegando, e precisa que essas linhas de ônibus possam melhorar, ou seja, encurtar o tempo entre uma e outra, começar mais cedo e terminar mais tarde. Não seria bom a Câmara de Vereador provocar a reativação do Conselho Municipal de Transporte? Com certeza, a gente pode, nós não temos a prerrogativa. É mais fácil para uma empresa, um consórcio, estar solto, né? Solto trabalhando sem ter uma cobrança de melhorar a questão do transporte coletivo. Se tivesse um transporte, hoje já teria esse debate no Conselho. Sim, é verdade. E o conselho, seja qual for a frente, ele é muito importante. É da saúde, Conselho de Educação, de Habitação, Fundiária e Transporte Coletivo também. Mesmo que ele seja consultivo ou deliberativo, enfim, é uma ferramenta importante porque ele vai na ponta, ele obriga, ele cobra, ele fica insistentemente fiscalizando os poderes constituídos. E assim as políticas públicas possam ter uma melhor entrega para as pessoas. Quem é que vai querer ficar 2 horas, como tu num caso, que a pessoa está com doente, precisando de fazer um exame, 2 horas numa parada de ônibus? É a insegurança do horário, não é? É o frio, arriscando seu assalto, que eu falo de segurança. Se tiver frio, passar frio. Se estiver chovendo, vai se molhar. E as pessoas precisam andar. Mas para isso precisa ter uma entrega melhor no atendimento do transporte coletivo, com toda certeza. Eu tive em Porto Alegre, né? Fui também em atividade aí do Conselho da Saúde, passei lá desde o dia 3 ao dia 7. Tivemos uma audiência com a secretária, chovia muito lá em Porto Alegre, calor imenso, mas o transporte coletivo com ar-condicionado. Transporte coletivo mais barato que Pelotas, R$ 4,80, aqui é R$ 5,00, mas era mais barato com ar-condicionado. Tu saía do calor, tu ia pelo menos no trajeto que tu vai para a residência, ou para o local que tu vai ter que descer, tu andava, né, pagando R$ 4,80 com essa questão de ter ar-condicionado. E esses novos ônibus, já está vindo com ar-condicionado? Esses ônibus são carros completos, né, que precisam, e que essa é uma obrigação que se tem no edital quando publicado. Um minutinho para finalizar, Bom, mas então é isso, os carros estão chegando já completos para o transporte coletivo, esperamos que, como tu falaste, são carros que, os que tem hoje por 10 anos, precisa ser entregue novos carros para a melhor locomoção das pessoas. Quero te agradecer pela oportunidade, Valdir, sempre um prazer muito grande estar contigo aqui, que logo aí na frente a gente possa voltar aqui com outras pautas, com outras demandas, atendimentos e entregas para a nossa comunidade. Nosso gabinete está sempre à disposição, gabinete do vereador Paulo Coitinho, tratando das pautas importantes de entregas para a nossa comunidade. E a gente fica por aqui, sábado que vem a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade.